Você que tem a Bíblia, a palavra de Deus, quiser abrir comigo em Marcos capítulo 4, versículo 35. A seguir diz assim: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: Passemos para a outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com eles outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele, Jesus, estava na polpa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento quietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e dizia uns aos outros: Mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este? Este que o vento e o mar lhe obedecem está aqui nesta noite. Está olhando para você. Está com as mãos estendidas sobre a sua vida para te abençoar. O texto que nós acabamos de ler fala que os discípulos, depois de um dia de trabalho, foi convidado por Jesus para poder atravessar o mar da Galileia de um lado para o outro, do qual eu tive o privilégio de também passar e atravessar este mar. Um momento muito gostoso, e principalmente de saber desta história, ou melhor, deste fato da palavra de Deus. Os discípulos, agora cansados, e agora é convidado por Jesus, eles poderiam muito bem ter ficado onde eles estavam para descansar, e no outro dia, então, eles atravessaram o mar, mas Jesus disse: não, nós temos que ir hoje. Só que Jesus foi com eles, entrou com eles no barco. E eu quero dizer para você que está aqui nesta noite: Jesus está com você no seu barco. Ele não abandonou você, Ele não desprezou você, Ele não deixou você sozinho. Tudo bem, os discípulos agora tranquilos, porque aquele que pode todas as coisas estava com eles. Entrou com eles no barco. Só que muitas das vezes, quando nós entregamos a nossa vida nas mãos de Deus e deixamos a nossa vida aos cuidados de Deus, às vezes nós achamos que nada vai acontecer na nossa vida, que nós não vamos ter nenhum obstáculo diante de nós, que nós não vamos ter nenhuma dificuldade diante de nós, que nós não vamos ter um mar bravio diante de nós. Só que há um problema. Nesta travessia do dia a dia da nossa vida, no nosso caminhar do dia a dia, nós encontramos
lutas, provações, tentações, tribulações, tudo isso se levanta para tentar nos derrotar, para tentar fazer com que nós venhamos parar e voltarmos para trás. Só que nós jamais poderemos esquecer que Jesus está conosco no nosso barco. Se Jesus ainda não está com você no seu barco, convida Ele nesta noite, dizendo: Jesus, entra comigo neste barco. Eu preciso atravessar do outro lado, eu preciso chegar do outro lado, e se o Senhor não estiver comigo, talvez eu não vou conseguir, porque as tempestades vão se levantar. E às vezes a pergunta é: mas pastor, quando as tempestades se levantarem contra o barco da minha vida, porque eu quero chegar do outro lado, eu quero ir para o céu, eu quero ter uma vida com Deus, então o que eu tenho que fazer para que o meu barco não venha afundar? Se você deixar Jesus entrar com você no seu barco, se você deixar Jesus no seu barco, pode ter certeza de uma coisa: as ondas vão se levantar, o mar vai se levantar, mas com certeza o seu barco, o barco da sua vida, não vai afundar, ele não vai ser destroçado, ele não vai ser destruído, porque você vai lembrar sempre que Jesus, Ele está no barco com você. E quando Jesus está no nosso barco, meus amados, isso não quer dizer que as tempestades não venham a se levantar, que as lutas não vão aparecer, que os ventos contrários não vão assoprar contra o nosso barco. Quantas pessoas estão hoje enfrentando a tempestade financeira? E a tempestade financeira, ela pode vir contra uma pessoa de várias maneiras. Pode vir pelo desemprego. Talvez você está aqui nesta noite e está desempregado. E você tem batido em muitas portas e todas elas estão fechadas para você. Ou talvez é alguém da sua família que está desempregado. Ou quem sabe a tempestade financeira é porque o salário, ele ainda é pouco, é pequeno. E ele não está dando para você pagar as despesas necessárias da sua família. Mas se essa tempestade, ela tem levantado na sua vida, meu irmão, minha irmã, eu quero dizer para você: clame por Jesus, pede para Jesus, fala com Jesus, porque com certeza Ele vai ouvir a sua voz, Ele vai estender as mãos sobre a sua vida, Ele vai abrir portas que estão fechadas, Ele vai trazer prosperidade para a sua vida, Ele vai trazer bênção financeira para a sua vida. E o que você precisa fazer é somente chamar por Jesus, que Ele virá ao seu socorro. Mas pastor, e quando as tempestades dos conflitos familiares se levantar? E hoje é o que mais tem, são conflitos familiares. Talvez 90% dos lares tem conflitos familiares. São os filhos. Às vezes, se não é os filhos, é o marido. Se não é o marido, é a esposa. Se não é filhos, marido e esposa, são parentes. São separações de casais, discussões, brigas, desentendimento. Hoje,
Em muitos lares não há paz, não há alegria. As pessoas, o marido não tem mais prazer de chegar do trabalho e entrar na sua casa. A mulher não tem mais prazer de receber o marido em casa. Os filhos não têm prazer dos pais chegarem na sua casa. E está havendo uma tempestade. Quem sabe você está vivendo essa tempestade na sua família. E se isso está acontecendo, se essa tempestade tem se levantado, chame por Jesus, que Ele virá o seu socorro. Ele vai colocar paz dentro da sua casa. Ele vai colocar harmonia dentro da sua casa. Ele vai dar vitória para a sua família. Nós enfrentamos as tempestades das doenças. Quantas pessoas estão doentes da alma? E doença da alma, remédio não cura. São pessoas depressivas, angustiadas, tristes, amarguradas. Pessoas que não têm prazer de viver. Quando o dia está raiando, para elas é uma tortura. Mas pastor, e quando as tempestades das tentações se levantarem contra mim? Eu quero servir a Deus, eu quero ser fiel a Deus. Mas as tentações estão aí para me fazer desistir, para fazer eu sair da igreja, sair da minha casa, sair do meu trabalho. Clame por Jesus. Pede socorro para Jesus. Mas pastor, a tentação está muito grande. Tentando me fazer trair, ou fazer com que eu venha trair o meu esposo, a minha esposa. Clame por Jesus. Não, pastor, a minha tentação não é esta, mas é fazer eu desistir dos meus sonhos, dos meus projetos. Meu amado, se isso estiver acontecendo, clame por Jesus, chame por Ele, Ele virá ao seu encontro. Ele vai colocar sossego na sua alma. Porque todos aqueles que estiverem passando por qualquer provação, tempestade, há uma esperança. Há uma esperança para você. Diga, há uma esperança para mim. Há uma esperança para a sua família, meu irmão. Há uma esperança para aqueles que estão passando por tempestade na sua vida. Mas pastor, que esperança é essa? Jesus está no barco. Por isso é importante nós termos Jesus na nossa vida. Porque se você convidar Jesus para estar com você na sua vida, Ele nunca vai te abandonar. A não ser que você jogue Ele do barco para fora. Mas Ele não pula do barco. Ele não abandona o barco. Aconteça o que acontecer, Ele estará com você. Lá em Lucas diz assim: mestre, mestre, estamos perecendo. Você pode clamar: mas pastor, eu tenho feito coisas erradas, será que Ele vai me ouvir? Ele vai te ouvir. Ele está esperando você clamar a Ele, pedir a Ele. Porque quando você fizer isso, Ele vai se levantar ao seu favor. E vai atender a sua oração. Vai dar uma ordem à tempestade que tem se levantado contra a sua vida. E quando nós acreditamos nisso, podemos ter certeza de uma coisa, que a bonança virá.